Estamos em Daniel capítulo 9, continuando nosso estudo, nossa leitura dessa oração de Daniel, no capítulo 9, e já começamos a examinar alguns aspectos. Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a entender mais, não só entender, mas assimilar o coração de Daniel nessa oração, o coração de Deus. Senhor, nós pedimos nesta manhã que o Senhor esteja presente na nossa meditação, que o Senhor faça com que essas palavras que foram tão vivas, que o próprio Espírito do Senhor gerou no coração de Daniel, na verdade gerou isso ao longo de muitos anos. Nós pedimos que isso também aconteça nas nossas vidas hoje, na vida do teu povo, na vida da igreja, que esse coração de Daniel, que o Senhor preparou durante tantos anos e trouxe realmente a esse momento histórico do final do cativeiro, que esse mesmo coração e essa mesma compreensão do teu plano possam ser gerados em nós também. Pedimos que essas coisas sejam vivificadas pelo Espírito Santo, que o Senhor nos prepare, que o Senhor encontre também pessoas com esse anseio por Ti na nossa geração, em nome de Jesus. Amém. Então, na aula passada, nós já fizemos vimos a oração toda, passamos pela oração toda. Hoje nós vamos chamar a atenção, não vamos ler necessariamente toda a oração, mas nós queremos assimilar mais alguns aspectos e depois nós queremos falar sobre um tema principal, um aspecto que faz toda a estrutura da compreensão de Daniel para essa oração, que é o entendimento de aliança. Por isso nós queremos dar mais uma olhada, mas queremos focar nesse aspecto da aliança. Se não entendermos, claro que nós não vamos entender tudo, mas se nós não tivermos uma compreensão, pelo menos chegarmos mais próximos da compreensão que Deus tem de aliança, nós não vamos conseguir orar segundo a sua vontade, não vamos conseguir ver como que Ele olha para o plano, para o final do plano, não vamos conseguir entender como que Deus trabalha com o povo de Israel, com a igreja. Tudo é feito com base em aliança, né? No conceito de aliança, nos princípios de aliança. E nesse conceito, que queremos comentar um pouquinho, sem nenhuma presunção, nenhuma pretensão de achar que nós podemos desvendar esses segredos, mas queremos falar sobre o mistério da soberania de Deus na aliança, porque quando nós falamos sobre soberania de Deus, nós estamos falando sobre a relação de Deus com o homem. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais do meio para o final da aula. Então vamos só retomar aqui alguns aspectos importantes, aprofundar um pouquinho mais alguns aspectos importantes da oração de Daniel. Como eu falei na última aula, tem 3 partes da da oração. Daniel começa falando no versículo 4, essa introdução seria o versículo 4, mas essa ideia da exaltação, da compreensão de quem Deus vai permeando toda a oração. Mas ele começa especificamente falando sobre quem Deus é. Deus grande, ó Senhor Deus grande e tremendo. Acho que eu mencionei isso na aula passada, mas eu quero só chamar um pouquinho mais de atenção a essas palavras iniciais. Nós sabemos que Deus é grande. Essa segunda palavra varia um pouco nas traduções. Algumas falam, em vez de tremendo, várias traduções em português falam Deus grande e tremendo, outras falam Deus grande e temível, e ainda outras falam Deus terrível. A palavra terrível para nós soa meio mal, porque parece que tem uma ideia só negativa. Mas essa palavra que está sendo usada aqui no hebraico, Deus grande e tremendo,
É a mesma palavra, tem uma frase que aparece em Jó, em Provérbios, em Salmos, né? É que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, essa palavra temor do Senhor é essa mesma palavra que ele usa aqui. Deus grande, por isso que talvez uma das melhores traduções seria realmente Deus grande e temível. Outra vez, essa palavra temível, de temor, pode ter para nós uma conotação muito negativa, mas é importante, muito importante a gente entender que Deus é grande, Ele é bondoso. Na aula passada também nós terminamos falando da revelação que Deus deu a Moisés, mostrando quem ele era e que começa com compaixão. Então Deus é compassivo, ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele tem amor de aliança, ele é tardio em irar-se. Então Deus tem todas essas características paternas, características de amor, mas Deus é grande e temível. E a Bíblia fala que Jesus, o Filho, tinha temor. Então, essa palavra não pode ser entendida como uma palavra negativa, ter medo de alguém. É claro que envolve um elemento de dizer Deus é muito grande e ele tem poder, ele tem natureza de julgar o pecado, de aborrecer o mal. Então, existe um elemento saudável de temor. Mas quando nós tememos ao Senhor, não significa medo em si, mas tem a ideia assim, de ser... tem umas palavras, eu não sei, para mim em inglês, né, tem uma palavra awesome, né, que parece que não tem muita tradução, tem várias palavras no hebraico que a gente fica procurando. Que palavra que eu posso usar? Quando Deus causa essa palavra A-W-E, né? É uma palavra que significa assombro, mas também não no sentido negativo, mas no sentido de reverência. Ele é grandioso, ele é tremendo, ele é temível, né? Tem a palavra, tem a ideia de causar espanto, mas no sentido assim de você olhar para uma cachoeira, para um vento, para as forças da natureza e ver que elas têm grande poder. Elas podem até causar destruição, mas são forças tremendas que causam coisas boas, né? O sol que tem calor, mas é claro que se você abusar do calor, chegar muito perto da maneira errada, isso pode queimar. Então, essa é a ideia, assim, Deus é grande e temível. Eu não posso tomar muito tempo, mas eu queria mostrar rapidamente que Deus fala, eu só vou citar, e depois eu quero mostrar que algumas outras orações na Bíblia, a gente vai dar uma passada muito rápida, mas eu acho, sempre para mim edifica ver como outras pessoas também usavam essa introdução. Nós temos nossas frases, né, que a gente aprende com outras pessoas, né? Deus grande, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, nosso Deus, nosso Pai. A gente tem formas, às vezes, que nós aprendemos e nunca devem ser simplesmente fórmulas. Mas essa introdução de Daniel, eu vou mostrar que outras pessoas, Neemias, Salomão, usavam também nas suas orações. Então isso mostra que eles tinham essa compreensão e era uma forma usual, era uma forma que eles tinham para se aproximar de Deus. Mas é claro que isso tem que ser algo que a gente sente, algo que a gente tem uma revelação. Mas eu vou citar um versículo, não vou ler, assim, no livro de Levítico, mais de um lugar, mas Levítico 26, versículo 2, ele fala que é para reverenciar os seus santuários. Essa palavra, né, Deus falando com o povo de Israel, que eles deveriam reverenciar os santuários, o tabernáculo, o lugar que Deus tinha colocado para habitar dentro do Santo dos Santos.
Essa palavra reverenciar é essa mesma palavra também que estamos encontrando aqui, que é o temor, que é o espanto, que é a reverência, que é o assombro de quem Deus é. Mas isso sempre tem que ser ligado, né? Deus, Isaías, ele fala assim: eu sou Deus que habito no alto e tremendo, exaltado lugar, e também com humilde, no coração humilde e pequeno. Então Deus une essas duas coisas. Ele é grande e terrível, temível, admirável, ele causa reverência. Nós devemos ter reverência pela sua palavra. Eu fiquei muito impressionado ao ver em Israel os escribas até hoje, as pessoas que são treinadas e gastam a profissão, o trabalho deles, copiar à mão naqueles pergaminhos a Torá, as leis de Deus, e não pode ter nenhum erro. E eles consideram a palavra de Deus, as escrituras de Deus, como muito sagradas. O nome de Deus é sagrado, o nome Yahweh, ou Yahvé, ou Jeová, eles não pronunciavam essa palavra. Então eles tinham muito temor de Deus, temor no sentido saudável. Claro que se é só algo que nos afasta, como quando o povo de Israel viu Deus no Monte Sinai, com trovões, com relâmpagos, com terremotos, com fumaça e fogo, quando eles olhavam para aquilo, eles sentiram medo e não quiseram se aproximar. O livro de Hebreus mostra que nós podemos nos aproximar do monte, que não é mais o Monte Sião, mas ele fala que se eles temiam diante de um Deus que abalou um monte, quanto mais nós devemos temer diante do Deus que vai abalar céus e terra. Então, nós temos essa combinação. Hebreus tem muitas passagens que mostram isso, que nós temos um sumo sacerdote, nós podemos chegar muito perto de Deus. É maravilhoso isso. Mas se era temível estar diante de Deus no Antigo Testamento, quanto mais agora na Nova, quando nós temos aliança feita por meio do próprio Filho de Deus. Então, essas duas coisas vão se unindo, e eu só então quero ler para vocês. Eu quero ler primeiro em Deuteronômio. Deixa eu ver se é o capítulo 7. Deuteronômio 7, versículo 9. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia. A gente já vai voltar para Daniel 9, e ele também liga essas duas coisas. São as duas coisas os dois aspectos que Daniel coloca no início da sua oração. Primeiro, que Deus é grande e temível, e segundo, que Deus é Deus de aliança. E junto com a aliança, Daniel fala, e aqui também fala, a respeito do Hesed de Deus. Que é Hesed? É o amor de aliança. Não é um amor, Deus tem um amor que ele derrama sobre todos os seres humanos e sobre os animais, sobre toda a criação. Deus tem um amor unilateral que ele derrama sobre todos. Mas Deus tem um amor de aliança. Bom, já vamos falar sobre isso, mas eu fico meio implicado às vezes com os tradutores da Bíblia que traduzem Hesed como misericórdia. Isso não é uma tradução completa. Hesed tem misericórdia, mas tem também vários outros aspectos, e realmente não tem uma palavra única, mas eu uso bastante amor de aliança. Deus tem amor de aliança. Então aqui Moisés está falando com o povo de Israel que Deus é fiel, que ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos.
capítulo 10, Deuteronômio 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses. Essa aqui já é essa primeira parte, ele elabora um pouco mais. O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, ele está acima de todos os deuses. O Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Essa palavra terrível é a mesma palavra, tremendo ou temível, é a mesma palavra que Daniel está usando. Então, Deus é um Deus grande, ele é um Deus poderoso, ele está acima de todos os deuses, ele causa espanto, ele causa assombro. Nós devemos olhar para esse Deus como um Deus de amor, sim, mas é um Deus grande, é um Deus justo, é um Deus que ama a retidão. Ele fala aqui que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão, viúva, estrangeiro, etc. Então Deus, ele é esse Deus a quem Daniel estava orando. Agora só vamos conferir no livro de 1 Reis, na oração de Salomão, como que Salomão começou a sua oração. 1 Reis 8, versículo 23, essa oração tremenda que Salomão fez para dedicar o templo. 8:23. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança e, aqui agora já mudou a palavra, benevolência, mas é hesed, é aliança e amor de aliança com teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Então ele fala da grandeza de Deus, ele fala como Deus é incomparável, e isso significa que nós temos temor diante dele. Isso não nos afasta de Deus, mas isso nos mostra que o Deus a quem nós nos dirigimos, a quem nós oramos, esse Deus que quer habitar conosco, é um Deus grande, ele é um Deus santo, ele é um Deus temível. Então, e ele é um Deus de aliança. Neemias agora, capítulo 1. Tem essa oração do capítulo 1, mas se você quiser guardar, é interessante que tem 3 orações, mais ou menos na mesma época, assim, próximos, né? Não exatamente igual, mas tem 3 orações que estão em 3 livros diferentes. Daniel, que nós estamos estudando, Daniel 9, no livro de Esdras, também capítulo 9, e no livro de Neemias, também capítulo 9. E Neemias tem uma outra oração aqui no capítulo 1. Mas se você quiser guardar 3 orações tremendas a respeito, na mesma época de final de cativeiro, voltando para a terra de Israel, Daniel 9, Esdras 9 e Neemias 9. Então fica fácil de guardar. E tem Neemias 1, versículo 5, que começa uma oração também, que Neemias ficou sabendo que Jerusalém estava em ruínas. Ele sabia disso, mas alguém veio e contou. Então aquilo trouxe ao coração dele uma tristeza por saber que a terra que Deus tinha prometido, aquilo que Deus tinha prometido fazer, estava em ruínas. Então ele ora assim: Ah, Senhor Deus dos céus, Neemias 1:5, Deus grande e temível. Então é temível, é tremendo, é terrível, né? São palavras que traduzem a mesma palavra. Ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e hesed para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. E mais um versículo no capítulo 9 de Neemias, Neemias 9, versículo 32. Nessa outra oração, não é no início da oração, mas ele se dirige a Deus e ele diz assim, em Neemias 9, 32. Portanto, agora, ó nosso Deus,
Ó Deus grande, poderoso, temível, que guardas a aliança e a misericórdia, Hesed, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos sobreveio. Mas eu só queria chamar a atenção para como eles tinham realmente o costume de chamar Deus grande e temível, e que nós possamos ter uma revelação. Não é suficiente repetir essas palavras, ok? Então vamos voltar para Daniel 9. Então esses dois aspectos da natureza de Deus são salientadas bem aqui no início da oração, né? Nessa primeira parte da oração de Daniel, ele chama atenção para o fato de que Deus é grande e tremendo, e depois ele fala que guardas a aliança e a misericórdia, ou guardas a aliança e Hesed para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então eu não vou parar aqui para falar sobre a aliança, que eu só quero chamar atenção para essas três partes, explorar um pouquinho mais alguns aspectos, mas nosso assunto hoje é a questão da aliança. Então daqui a pouco nós vamos voltar para esse assunto. Essa característica da aliança é o início da oração. Ele está durante a segunda parte da oração, que é confissão, e é implícito também na terceira parte da súplica. Então, é por isso que o assunto de aliança é tão importante para a gente entender, porque se nós não tivermos uma mentalidade, assim, isso forma uma espécie de estrutura, isso forma assim, todo o fundamento e a estrutura da compreensão de quem Deus é, como Deus trabalha, como que Deus vai terminar sua obra. Então, quando nós não entendemos a aliança, e isso tem muitas implicações para alianças de casamento, nossas famílias, para alianças na igreja, nós temos pouquíssimo entendimento sobre o que é aliança. Nós temos pouco entendimento dentro da estrutura das alianças no Antigo Testamento, por mais que todo mundo saiba que Deus fez aliança com Abraão, com Moisés, com Davi. Quando nós pensamos na nova aliança, parece que nós pensamos numa outra coisa, numa outra característica. Nós não temos essa tradição, nós não temos esse legado de aliança no nosso sangue, no nosso DNA. Então, para nós, gentios, tudo isso é um pouco mais difícil. Mas vamos só chamar atenção, então, para entender a oração como um todo. Começamos a ver isso na semana passada, mas eu quero frisar alguns aspectos aqui para a gente poder falar sobre aliança. Então, a partir do versículo 5, ele fala sobre, ele faz confissão. Então, tem vários aspectos, eu só vou citar, porque alguns nós já falamos. Ele fala, eu coloquei aqui na aula passada, né? Tem uma lista, não muito completa, né? Mas tem uma lista dos significados de pecado, né? Que é errar o alvo, torcer a verdade de Deus, perverter, contaminar com outros pensamentos, violar as leis de Deus, fazer maldade mesmo, rebelar contra Deus, né? A rebeldia, né? Assim, Adão e Eva se rebelaram. Deus falou assim: não coma da árvore. Eles comeram assim mesmo. Isso é rebeldia, isso é ir contra explicitamente. Tem outras coisas que são mais sutis, mas a rebeldia, a desobedecer, se rebelar contra a ordem de Deus, afastar-se do caminho de Deus, não ouvir, essa parte aí é muito forte nos livros principalmente Deuteronômio. Ele fala muito assim, ouve, ó Israel, se vocês ouvirem a minha voz. Os profetas falavam muito isso, né? Especialmente Jeremias. Ele falou, Jeremias fala, eu nem fiquei tão bravo por causa dos sacrifícios. O ponto principal não era o sacrifício, era vocês ouvirem a minha voz. Então, isso está aqui na oração. Versículo 5, ele fala sobre esses várias palavras sobre pecado. Versículo 6, ele já começa
essa ênfase em não ouvir. E vamos só frisar que não ouvir tem dois lados. É você não ouvir o que os profetas de hoje estão falando. Então é assim, versículo 6, não demos ouvidos aos teus servos os profetas. Deus sempre mandou profetas, dizendo, vocês estão errando, voltem, escutem, se arrependam, né? Essa é a mensagem dos profetas, sempre, se arrependam, né? E eu tenho sempre insistido com isso, onde estão os profetas de hoje? Temos mensagens proféticas, mas sempre ainda estamos muito parciais, muito incompletos, porque nós não temos entendido a mensagem, o coração de Deus. Então, como que nós vamos nos arrepender? Como nós vamos reconhecer? Até que ponto será que nós entendemos que estamos pecando e não reduzir a ideia de pecado a alguns pontos isolados, porque a questão do pecado é uma questão de coração, por isso que ele usa várias palavras e explica, porque Daniel está aqui confessando, ele não está fazendo rodeios, ele não está fazendo desculpas, ele não fala assim, então, mas a gente não tinha jeito, a gente estava numa situação, nós não tivemos opção, eu sei que foi uma coisa errada, mas eu não tive como fugir disso. Não, Daniel, ele faz uma confissão muito assim, sem rodeios, né? Davi, quando ele finalmente entendeu, né, Natan veio e falou assim, você que é o homem, ele contou aquela parábola, né, e Davi não sabia, a ficha não tinha caído, mas quando Natan falou com Davi, você é a pessoa que roubou uma ovelha do cara mais pobre que tinha, você roubou a esposa, então aí Davi falou assim, eu pequei, né? Saul não falou eu pequei, ele falou assim, dá um jeito, me honre, vamos dar um jeito, vamos não ficar com vergonha, mas aqui Daniel entende que arrependimento é reconhecer o pecado. Então ele fala sobre vários tipos de pecado no versículo 5, e ele vai repetir isso ao longo da oração, ele sempre fala, porque nós pecamos, porque nós rebelamos, ele vai repetindo essas palavras. Mas no versículo 6, que eu quero chamar a atenção, ele diz, nós não demos ouvidos aos profetas. Mas depois ele fala, versículo 10, né, versículo 9, ele fala, no final, nós nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis. Então, eu só queria chamar a atenção que, quando ele fala, nós não demos ouvidos, tem duas coisas que são muito importantes. As duas coisas têm que conferir, são testemunhas. Elas conferem. É a palavra escrita e os profetas que falam naquela geração. Então, nós precisamos de profetas que falem hoje, só que, evidentemente, eles não podem falar diferentemente, eles não podem dar uma outra direção. Tudo que não for de acordo com as Escrituras é profecia falsa. Tem sempre o perigo de profecias falsas, tanto no sentido de prever uma coisa que não acontece. Tem havido muitas profecias, se você é ligado nisso, se você acompanha, tem havido profecias de pessoas, não são pessoas de seitas ou de pessoas estranhas, tem havido profecias de pessoas que são de Deus, mas tem havido profecias falsas na nossa geração, falando sobre final da Covid, falando sobre eleições. Tem havido várias profecias que não se cumpriram ou não estão se cumprindo. Então, tem o aspecto de profecias falsas que não se cumprem, mas tem uma coisa mais fundamental, mais séria ainda, que são profecias que não falam de acordo com a palavra escrita. Pode até parecer que está
de acordo, mas tem que ser de acordo com o coração de Deus, de acordo com o que ele revelou. Então, Daniel fala sobre dar ouvidos à voz de Deus, aos profetas de hoje e também às Escrituras. Então, são dois aspectos de ouvir a voz de Deus. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção é no versículo 7. Ele fala: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Essa palavra confusão de rosto tem algumas traduções que falam assim, o corar-se de vergonha, né? Então, assim, ficar vermelho de vergonha. Uma outra tradução fala assim, vergonha aberta. Assim, não é uma vergonha assim muito particular. Eu fiquei com vergonha porque me expuseram num ambiente reservado. Não, esse aqui é vergonha aberta. O que é vergonha aberta? Porque ele fala que é diante de todos os povos ao redor. Nós estamos sendo envergonhados diante de todos os países, todos os povos em volta. Então é opróbrio, é vergonha. Então isso faz parte do verdadeiro arrependimento. Se eu não tenho vergonha daquilo que eu fiz, eu não tenho o verdadeiro arrependimento. O arrependimento ele tem que trazer, não é uma emoção apenas, mas o arrependimento envolve, produzido por ou produz vergonha. Então, esse é um aspecto que ele fala duas vezes, no versículo 7 e versículo 8. Né? Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Então, ele fala duas vezes sobre isso. Esses temas são interessantes, a gente vê como como Daniel repete isso ao longo da oração. Em relação à aliança, nessa parte de confissão, o que Daniel está reconhecendo? Ele está reconhecendo que todas as coisas que aconteceram, o cativeiro e tudo que tinha acontecido antes, a destruição de Jerusalém, do santuário, a desolação, a dispersão entre as nações, a vergonha, muita morte, muita gente que morreu, tudo que aconteceu com o povo de Israel, tudo fazia parte daquilo que estava escrito na aliança. Então, a aliança vai seguindo aqui. Daniel não está falando a respeito de infortúnios por acaso, ele não está falando sobre coisas que aconteceram e sei lá por que acontece. Nós temos muito essa ideia hoje, assim, e é claro que tem muita coisa que a gente não entende, né? Uma morte, uma enfermidade, uma coisa que, assim, nosso trabalho, perdemos emprego, começamos a ir mal nas finanças, enfim, tantas coisas, né? Discórdia dentro de uma família, divisões na igreja, falta de poder, enfim, tantas e tantas coisas que acontecem e geralmente nós não associamos essas coisas a um resultado daquilo que Deus prometeu. E Daniel está associando, eu não tenho as chaves de tudo isso para hoje, mas o que eu estou dizendo é que Daniel interpreta tudo o que aconteceu com Israel, com Judá, com o povo de Israel, ele interpreta dentro do contexto de aliança. Então, no versículo, ele falou, né, que pecamos, não demos ouvidos, nós temos essa confusão de rosto por causa das transgressões. No final do versículo 7, ele fala sobre, a minha tradução aqui, por exemplo, não usa essa palavra, mas eu quero chamar a atenção a isso porque algumas traduções não mostram. No finalzinho do versículo 7 fala que o povo foi espalhado para terras de perto e longe, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Mas essa palavra transgressão é uma palavra que significa infidelidade, implícito, aliança.
Então são infidelidades. Então Daniel está dizendo, tudo isso aconteceu, deslealdade, infidelidade, isso aconteceu porque nós não guardamos a aliança. Então nós precisamos realmente entender, claro que nem tudo que acontece na nossa vida, uma enfermidade ou uma situação, nem tudo é por causa disso. Isso especificamente, estamos falando sobre coisas coletivas, mas pode ter alguma coisa que Deus está tratando com nossa aliança pessoal com Deus. Mas é claro que não existem respostas fáceis e universais. Todas as vezes que você não é curado é porque você não crê. Isso não é verdade. Todas as vezes que vem um infortúnio é porque você está em pecado. Não, não é verdade. Então tem muitas coisas que nós não temos uma resposta simples, universal, que dá para aplicar em todas as situações. Mas Daniel está falando sobre uma situação coletiva, daquilo que aconteceu com Israel como um povo, e ele está associando a infidelidade à aliança. Então, isso me parece que é muito importante a gente entender o que Deus quer falar conosco sobre alianças e o que acontece como uma igreja, mesmo uma congregação ou uma família. O que acontece porque a aliança foi quebrada. Eu acho que isso tem muito mais, isso vai explicar muito mais situações do que nós imaginamos, né? Porque Deus, ele é um Deus de aliança, e Daniel entendia isso. Então ele falou assim, versículo 11, sim, todo Israel, outro aspecto que eu quero chamar a atenção, ele não está falando, Deus, tem uma parte do povo, eu inclusive, que foi fiel, nós nem devíamos participar desses castigos, porque nós fomos fiéis. Daniel não faz separação. Daniel não fala, olha, tem uma parte da igreja que está sendo fiel e uma parte que está sendo infiel, e Deus vai julgar a parte infiel. Não, existe uma coletividade. Quando Israel peca como nação, as consequências caem sobre toda a nação. Isso acontece em países também, até hoje. Deus julga países. Não significa que todos sejam culpados desses erros, mas existem pecados coletivos e juízos coletivos. E Deus, evidentemente, ele vai separar pessoas que morreram numa tragédia, não significa que todos estavam longe de Deus, foram julgados por Deus. Mas existem juízos que caem sobre coletividades, sobre igrejas, sobre famílias, sobre nações e sobre toda a igreja. Então, ele fala aqui, versículo 11, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Eu não vou tomar o tempo, mas aí tem Levítico 26, tem Deuteronômio 28, tem muitos lugares em que Deus falou por intermédio de Moisés, falou assim, olha, se vocês fizerem assim, 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 vai ter consequências. A aliança é uma coisa maravilhosa, porque sela um acordo, porque dá garantias, mas a aliança tem responsabilidades, a aliança tem consequências. Ser povo escolhido, tem muita gente que fala, mas só Israel que é escolhido, que discriminação. Mas Israel foi escolhido, tem uma promessa, mas quanto que Israel tem sofrido por causa de não ser fiel à aliança, e Deus ainda está tratando com eles para que eles entrem numa aliança que nunca mais vai ter consequência negativa. Então, tem maldição, tem consequências na aliança de Deus, ok? Então, ele fala sobre isso no versículo 12 também, ele confirmou sua palavra, que falou contra nós, contra os nossos juízes, trazendo sobre nós um grande mal. E eu comentei semana passada, na última aula, que nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém.
Daniel estava dizendo isso naquela época, mas hoje, olhando para a história do povo judeu, nós realmente podemos dizer, nunca houve um povo que tenha sofrido durante tantos milênios como o povo judeu, como está escrito na lei de Moisés. Então ele enfatiza isso de novo, versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. E também comentei que nas profecias tem de Moisés e tem a oração de Salomão, né, que lemos um versículo hoje, em 1 Reis 8, também Salomão fala, se o teu povo for infiel e se o Senhor julgar com doenças, com derrotas para os inimigos, com falta de chuva e na medida mais drástica possível com o cativeiro, se isso acontecer, isso vai acontecer. E Moisés profetizou, isso vai acontecer, vocês vão ser infiéis. Então, se isso acontecer, Salomão orando, Deus, olha para teu povo quando eles orarem em direção a Jerusalém. Por isso, a gente entende durante todos os anos, nós não sabemos quando Daniel começou, mas pelo menos no capítulo 6, nós vemos que ele tinha um costume, talvez desde sempre, de orar 3 vezes por dia, abrindo a janela em direção a Jerusalém, por causa da oração do rei Salomão, porque ele queria realmente dizer, Deus, nós estamos reconhecendo nossos pecados e nós estamos nos voltando a Ti. Só que Daniel diz aqui no versículo 13, nós não buscamos o favor do Senhor, convertendo-nos das nossas iniquidades e aplicando-nos à Tua verdade. Outra tradução aqui no versículo 13 para alcançar discernimento da tua verdade. E eu quero só frisar isso aqui, que quando nós nos voltamos a Deus, quando nosso coração é arrependido, quando nós estamos dispostos a mudar nossa atitude, nós precisamos ter uma atitude de humildade em relação às situações que acontecem no mundo, todas essas controvérsias políticas, controvérsias religiosas, em tudo. Nós precisamos. Daniel, ele não assumiu aqui uma posição de Deus, né? Aquele fariseu que orou no tempo de Jesus e dizendo, Deus, graças a Ti que eu não sou como esse publicano. Muitas das nossas orações são com esse espírito. Graças a Deus que eu não faço parte da igreja, do povo ou do povo do mundo que faz isso, que faz aquilo. E Daniel não, ele assume uma posição de identificação. Ele fala, todo Israel pecou, e ele fala, nós pecamos. Nossos reis, nossos líderes, nossos pais e todos nós. Então ele se inclui, ele se identifica como parte desse povo que pecou. E quando ele fala assim, nós não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos das nossas iniquidades para alcançar discernimento da verdade. Então isso é muito importante, porque nós só vamos entender a verdade. Nós só vamos entender a verdade quando o nosso coração for quebrantado. Pessoas arrogantes, pessoas altivas, pessoas que não acham que erraram, pessoas que em brigas ou divisões dentro da família, conjugais, pessoas que só sabem falar, eu estou certo por causa disso, eu estou certo, a outra pessoa está errada. Em tudo, eu tenho a posição política certa, eu tenho a posição doutrinária certa, eu tenho a posição, eu sou correto. Enquanto nós não nos convertermos das nossas iniquidades, nós não vamos alcançar discernimento da verdade. Por isso, versículo 14, o Senhor vigiou ou cuidou de trazer o mal. Então Deus aguarda. Ele aguarda, ele tem o juízo, mas ele espera. Mas se não houver arrependimento, ele traz o mal sobre nós.
porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz. Então, resumindo, né, nessa parte de confissão, ele fala sobre os pecados, ele fala sobre não ouvir Deus, ele fala sobre aliança, né, ele fala sobre atitude e arrependimento, e ele coloca sempre esse aspecto assim, de que Deus é justo. Se Deus trouxe algum mal sobre nós, coletivamente, e isso precisa estar dentro da nossa compreensão, do nosso entendimento. Se nós temos um governo injusto, se nós temos problemas de economia, se nós temos problemas, a igreja não está caminhando como Deus quer, se as coisas, né, na família não estão andando bem, então, se Deus trouxe algum mal sobre nós, versículo 14 fala assim, que Deus vigiou, e Deus é longânimo. Se você voltar no versículo 9, ele fala que a Deus pertence não só a justiça, mas a Deus pertence a misericórdia, que essa palavra é compaixão, pertence a compaixão e o perdão. Então, Deus é muito compassivo, ele tem compaixão, ele perdoa, ele é tardio em irar-se, mas chega um momento que ele precisa tratar para eliminar o mal. Então, nosso entendimento precisa ser, nós não estamos... Claro, Daniel podia pensar, eu estou no cativeiro, estou pagando, né, com minha vida, estou sofrendo na minha vida o que outros fizeram, mas Daniel não usa esse argumento. Ele não suplica a Deus, fala assim, Deus, julga mesmo esse povo infiel, mas seja bondoso comigo, porque eu sou justo. Ele não usa esse argumento, em momento algum. Ele sempre tem esse olhar, essa atitude de dizer, nós pecamos e o que está acontecendo sobre nós é justo. É justo porque nós não fomos fiéis à tua aliança. Então, esse é o ponto, né? Esse é o resumo da confissão dele. Ele confessa todos os pecados e afirma a justiça de Deus. Ele afirma que Deus sempre age corretamente, mesmo sendo um Deus de compaixão. Ele está agindo corretamente porque nós fomos infiéis. Aí no versículo 15, então, começa, vamos voltar aqui, no versículo 15, ele começa a terceira parte da oração, que é a súplica. Eu falei na última aula que Daniel, ele não está apenas fazendo uma lamentação, né? Nós temos um exemplo do livro de Lamentações, que naquele momento Jeremias só podia lamentar, não era hora, era no começo do cativeiro. Então, ali, praticamente, Jeremias não fala muito assim, de restauração, de pedidos, ele está lamentando o que aconteceu, também colocando Deus como justo, mas Daniel aqui, ele confessa os pecados, reconhece que Deus é justo, reconhece que nós, né, ele se incluindo, nós somos injustos, nós fomos infiéis, mas ele tem uma súplica. E a súplica dele, então, em que ele vai se basear? Como que Daniel, ele vai falar assim, Deus... E eu também mencionei que, embora toda essa oração fosse gerada, fosse estimulada, porque ele leu no profeta Jeremias que eram 70 anos, e os 70 anos estavam acabando. Mas Daniel não fala, Deus, acabou o tempo, o Senhor prometeu, é hora de acabar. Eu penso que eu usaria esse argumento, se fosse eu orando, eu ia dizer, Deus, eu sei que nós ainda não estamos tão bem, mas o Senhor falou 70 anos, já deu. Mas Daniel, ele tem uma preocupação. A preocupação dele, em primeiro lugar, não é com o povo. A preocupação dele é com a causa de Deus. Então, quando Daniel chega ao momento de fazer a súplica dele, qual que é a súplica? Que Deus restaure, que Deus
volte a sorrir, que volte o rosto volte a brilhar sobre o povo dele, sobre a cidade dele. Mas com base em quê? Como que Daniel vai fazer esse pedido? Se o povo ainda, ele acabou de falar no versículo 13, que nós não buscamos o favor, o povo não está na posição que precisaria estar. Então ele está fazendo uma oração, sim, porque Deus prometeu 70 anos, mas Daniel reconhece que as coisas não estão do jeito que deveriam estar. Então ele faz a seguinte súplica. No versículo 15 ele fala assim: então, Senhor, quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor fez uma coisa, e ele poderia ter usado outros argumentos, né? Quando o Senhor fez uma promessa para Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão que era irrevogável. Mas Daniel está olhando mais para esse momento da redenção do Egito. Então ele fala assim: quando o Senhor tirou o povo do Egito com mão poderosa, o Senhor ganhou um nome. Esse nome é na terra. Então todos os povos começaram a associar o Deus de Israel, com aquele Deus, né? Quem era esse Deus de Israel? Qual que é a diferença dele? Qual que é a natureza? Assim, como é que a gente conhece esse Deus? Ele é o Deus que tirou o povo do Egito. Se ele tirou o povo do Egito, ele se amarrou a Israel. Ele se ligou a eles. O nome dele para sempre é ligado a Israel. Ele está dizendo assim: o Senhor ganhou para si mesmo um nome. E qual que era o nome? O nome é Deus de Israel, o Deus que tirou o povo de Israel. Então, o Senhor ganhou o nome, mas aí ele sempre repete: mas nós pecamos e procedemos impiamente. E aí ele fala: Senhor, versículo 16, segundo as tuas justiças, aparem-se a tua ira. Não porque justiça porque o Senhor prometeu, ou não é justiça porque nós já nos arrependemos e estamos na posição boa. Não, é a tua justiça porque tua cidade, teu santo monte, Jerusalém, teu povo, virou um opróbrio. O nome do Senhor ficou envergonhado. O seu nome ficou envergonhado. Então, Deus, segundo a tua justiça é ele ser justo com ele mesmo, consigo mesmo. Versículo 17, agora, Deus nosso, ouve a oração do teu servo, suas súplicas sobre o teu santuário desolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meus, teus ouvidos e ouve. Olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. É isso que ele repete: pelo teu nome. É a tua cidade. E ele fala no versículo 18: nós não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Que palavra que é essa aí, misericórdia? É compaixão. Então Deus é justo consigo mesmo, Deus é compassivo, então ele olha com compaixão para seu povo, né? E ele termina a oração, fala assim: age, Senhor, atende-nos, opera sem tardar, por amor de ti mesmo, porque a tua cidade, o teu povo se chama pelo teu nome. Então, a súplica de Daniel, ele faz uma súplica, Deus restaura, mas não é baseado nem na profecia de assim, o argumento, né? A oração é baseada sim na profecia de Jeremias, mas ele não usa o prazo de 70 anos como grande argumento dele. Ele não usa esse argumento. Ele fala assim: é por causa do nome de Deus, é por causa da cidade e santuário que são chamados por Deus e por causa da compaixão de Deus, ok? Então nós chegamos aqui, e o que eu quero agora falar, uns poucos minutos que ainda temos, eu quero falar um pouco sobre essa questão de aliança. E eu coloquei uma pergunta aqui. Porque eu já falei, acho que na última aula, que na oração nós não estamos
puxando o braço de Deus e dizendo: Deus, o Senhor tem que fazer, eu sei que o Senhor não quer fazer, mas eu quero convencer o Senhor a fazer. Nós não temos que convencer Deus, nós não temos que mudar Deus de ideia. Na oração, nós devemos orar de acordo com quem Deus é. Então a gente precisa saber mais quem Deus é. Nós precisamos orar de acordo com o plano de Deus, então nós precisamos saber qual é o plano de Deus. E na oração, então Daniel tinha isso, ele sabia bastante sobre quem Deus era, ele sabia bastante sobre o plano de Deus, mas Daniel não sabia sobre várias outras coisas. Imagine onde Daniel estava na história. A gente fica pensando, Daniel não fazia ideia. Quando ele estava pedindo o fim do cativeiro, ele não sabia que o povo ia voltar para a terra e ia sair para uma nova dispersão depois da vinda do Messias. Ele não sabia que ia durar muito, muito mais do que 70 anos essa dispersão. E ele não sabia que nos últimos dias ia passar por uma tribulação. Deus revelou para ele nesses últimos capítulos, ele vai entender mais, ele já recebeu algumas revelações, mas Daniel está recebendo mais revelação. E esse capítulo 9, como eu já mencionei, esse capítulo 9 é um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia, porque tem essa oração fantástica, mas como resultado da oração, Daniel recebe uma revelação. Se a gente for olhar o capítulo 7, 8 e depois os capítulos 10, 11 e 12, as outras revelações, a revelação do capítulo 9 é bem curta. O anjo Gabriel vem, que já dá uma importância, dá um peso grande para essa comunicação, que Gabriel não vem para transmitir qualquer recadinho. Então, Gabriel veio e trouxe uma grande revelação, mas essa revelação que tem no final do capítulo 9, das 70 semanas, vai mostrar para Daniel um vislumbre, uma previsão de tudo que ia acontecer, porque Daniel está preocupado. Daniel quer que a causa de Deus seja resolvida, que ele seja glorificado, que ele restaure sua cidade, seu santuário, que ele cumpra suas promessas, que a aliança seja cumprida. Então, Daniel tem uma oração que ele nem imagina até onde vai. E o que eu percebo aqui é que, claro que essa oração de Daniel 9 tem revelações, você percebe a percepção de Daniel, mas quando nós chegamos nesse ponto aqui. Deus é grande e temível, ele é um Deus de aliança, ele falou tudo sobre o pecado, essas coisas assim, e fez uma súplica. E como eu acabei de falar, Daniel faz a súplica baseada na justiça de Deus, na natureza de Deus, que ele é compassivo por causa do nome de Deus, mas Daniel, ele não tem uma chave. Ele falta, por isso que eu coloquei assim, o que falta? Para Daniel estava faltando uma peça, ou muitas peças, tanto por causa, Deus revela para Abraão que precisa no tempo dele, para Moisés no tempo dele, ninguém enxerga todos os detalhes lá no futuro. Mas Daniel, ele está orando para uma solução. Daniel não quer um simples retorno do povo depois de 70 anos, tá bom, sabe aquela coisa assim que os pais colocam uma criança de castigo, colocam uma criança de castigo, ou disciplinam de alguma forma, coloca assim, sentado, ou tira um privilégio, sei lá, faz alguma coisa, e depois daquele castigo, a criança volta a ser o que era antes. Aquele castigo não surtiu efeito, não mudou. E na verdade essa é a história do povo de Israel, a história nossa como igreja. Quantas vezes Deus tem agido
e não resolveu o problema. O povo, de fato, voltou de Babilônia para a terra deles, mas não resolveu o problema. Nós vamos ver depois em Esdras e Neemias que eles já voltam para casamentos errados, para a idolatria, para se afastar de Deus. Então não resolveu. E Daniel, ele quer uma solução. Ele fala assim, Deus, é a tua causa, é o teu nome. Então o que faltava para Daniel? Isso nós vamos ver com mais clareza, né, quando nós formos estudar a revelação das 70 semanas, mas eu queria colocar aqui, então, o nosso foco hoje, toda a preparação, gastei 1 hora fazendo a introdução, então esse aqui é o nosso assunto, né? Um pouquinho sobre esse mistério da soberania de Deus na aliança, né? Como existe, Daniel está se baseando num entendimento de aliança para fazer essa oração. Então eu só queria fazer um breve comentário, assim, alguns aspectos da aliança, mas nós vamos continuar porque a revelação que Deus deu a Daniel sobre as 70 semanas tem tudo a ver com aliança. E Deus deu a Daniel, mesmo ele não conseguindo compreender plenamente, mas Deus deu a Daniel algumas peças que estavam faltando, que ele precisava entender para saber como que Deus iria finalizar a sua história. Porque Daniel estava pensando, os 70 anos de cativeiro, nós vamos voltar, e muitos profetas, quando eles falavam de restauração, dava a impressão de que então vem o cativeiro, mas quando o povo voltar do cativeiro, tudo vai ser resolvido. E quando nós olhamos para Israel natural, hoje, Israel voltou para a terra de novo, é um outro ciclo, muito depois de Daniel, o povo, né, muitos judeus voltaram para a terra, mas eles não se converteram a Deus. Então o problema ainda não foi resolvido, ok? Então só vamos pensar isso aqui rapidamente, é só uma pequena visão sobre o que é aliança e, como eu falei assim, isso talvez a gente possa continuar, a gente possa desenvolver isso mais nas próximas aulas, porque antes de falar das 70 semanas, Gabriel fala sobre a aliança eterna. Então, Deus entendeu o coração de Daniel. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos ter o coração de Daniel. Nós precisamos ter, eu não quero resolver o meu problema imediato. Eu quero que a aliança de Deus possa realmente ser feita e possa acontecer e Deus possa cumprir o seu plano de redenção de acordo com o seu coração. Então, a soberania de Deus nas alianças. Soberania dá muita ideia assim, de que Deus vai fazer sozinho. Então, só quero triscar num aspecto assim, muito misterioso e não tenho a solução, mas eu só quero dizer assim, a solução está por aqui. A gente não entende exatamente como acontece, mas onde Deus quer chegar é aqui. Então, a estratégia de Deus desde o início da Bíblia é aliança. Nós aprendemos isso, sabemos disso, mas não entendemos muito isso. Porque quando nós pensamos sobre alianças, né, a gente sabe que a aliança de Moisés tinha toda aquela coisa assim de obedecer, que o povo tinha que cumprir a parte deles, mas quando nós pensamos de alianças como de Abraão e as promessas de Deus, nós pensamos muito assim, que aliança é Deus se comprometer a fazer algo que o homem não consegue fazer e só Deus vai fazer. Então Deus promete o Messias, Deus promete a redenção, a semente da mulher, Deus está prometendo que Jesus vai voltar para estabelecer o seu reino. Então, nós olhamos muito para esse aspecto, e com razão, porque é soberania de Deus. Mas eu quero salientar o fato de que essa estratégia de Deus, que é aliança, significa uma parceria entre Deus e o homem. Se não fosse essa parceria,
Então Deus faria uma promessa, um juramento: vou fazer isso, esperem por mim que eu vou fazer. Mas tudo que Deus faz é através de aliança, e tudo que diz respeito à aliança é uma coisa mútua. Então quero falar de novo sobre Hesed, essa palavra que significa amor de aliança. Deus tem um amor que Ele derrama sobre todos, justos e injustos. Ele ama todos, Ele enviou seu Filho para todos, mas Ele tem um desejo. O objetivo de Deus não é estar lá no céu derramando amor sobre todos. O objetivo de Deus é criar um relacionamento. E todo relacionamento tem duas mãos, tem reciprocidade. Então, quando nós falamos a estratégia de Deus é aliança, não importa se é uma aliança como de Abraão ou se é uma aliança como de Moisés. Então, olha aqui, ó. A estratégia de Deus é aliança. Toda aliança envolve parceria. Toda aliança envolve parceria. Então, nós temos no Antigo Testamento, nós temos 3 grandes etapas nessa aliança que Deus foi desenvolvendo. E não são alianças, tem diferenciação entre cada uma, mas não é como se Deus, uma aliança estivesse desfazendo a outra. As 3 alianças fazem parte de um crescimento. E a nova aliança constrói em cima dessas 3. Então a nova aliança, ela não aboliu tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, aboliu só a forma, que era sacrifícios de animais, aspectos externos assim, só isso. Se você olhar a nova aliança em Jeremias 31, e o que fala sobre a nova aliança em Hebreus, no livro de Hebreus, você vai ver que em nenhum momento Deus está falando: eu estou abolindo minha aliança com Abraão, e nem com Moisés. O que ele aboliu de Moisés, a parte temporária de Moisés, é a parte de sacrifícios, de rituais. Mas a essência da aliança com Moisés, que era quem Deus é e como que nós devemos ser um povo santo, isso continua. Deus não aboliu isso, Deus não tirou isso. Então, foram 3 etapas, vai crescendo, uma vai construindo em cima da outra. Então nós temos Abraão, Moisés e Davi. E é muito comum, eu lembro do meu pai ensinando isso, é muito comum falar assim: olha só, a aliança com Abraão foi unilateral. Deus fez a aliança com Abraão e ele falou assim: eu vou fazer. A aliança com Moisés foi condicional. Mas depois a aliança com Davi foi unilateral de novo. Que Deus falou assim: eu prometo que vai ter um descendente no seu trono para sempre. Então, aparentemente nós temos 2 alianças, não é aparentemente, são 2 alianças soberanas. Então eu coloquei aqui aspectos soberanos, né, de Abraão e de Davi. São aspectos soberanos, unilaterais. Deus está falando assim: eu vou fazer, indiferente, eu faço juramento. Ele fez juramento para Abraão, ele fez juramento para Davi. Isso vai acontecer, não tem jeito de revogar. Mas tem aspectos condicionais. Então, isso é um aspecto muito profundo, lógico que não caberia para a gente explorar isso hoje. Eu só quero que vocês enxerguem que existe um mistério aqui. Qual que é o mistério? Que mesmo nas alianças com Abraão e Davi, essas alianças só vieram a existir porque houve uma reciprocidade. Nós falamos, claro, é verdade, Deus chegou ao ponto com Abraão, mas quando foi que Deus fez um juramento para Abraão? Foi quando Abraão ofereceu o único filho. E ele falou assim: por que você confiou? Por que você não reteve nada? Por que você me temeu? Por que você deu tudo que você tinha? Então eu faço juramento. Então,
todas, a única coisa que eu quero colocar aqui, são muitos detalhes, a gente poderia nos aprofundar muito nisso, mas o que eu quero mostrar é, toda aliança é parceria. Isso é, por isso que eu estou colocando, o mistério da soberania de Deus nas alianças. Porque Deus prometeu, Ele disse que vai fazer. Ele disse que vai cumprir. É irrevogável. E a gente pensa, não, mas a lei de Moisés tem essas maldições, por isso que Daniel está orando, porque o povo não foi fiel, foi para o cativeiro, o ponto que eu quero chegar é, Daniel chegou na sua oração num ponto assim, Deus é justo, Deus prometeu que ia levar o povo para o cativeiro, Deus falou muitas vezes no livro de Deuteronômio que só ia poder ficar na terra se o povo fosse fiel, se ouvisse a sua voz, se fosse um povo justo, se fosse um povo santo. Não tem jeito de ter um povo na terra se eles não forem santos, mesmo que Deus tenha prometido para Abraão, mesmo que Deus tenha feito uma promessa unilateral para Davi, não tem jeito do povo estar na terra se eles não forem justos. E esse ponto é que Daniel, ele não sabia o que falar. Então ele falou assim, Deus, por causa do teu nome, o Senhor vai fazer de algum jeito. Mas Daniel não entendia, alguma coisa tinha que acontecer. E é isso que nós queremos entender, porque o anjo Gabriel veio para Daniel e falou assim, eu vou te falar. Se você tiver a Bíblia aberta em esse versículo, esse capítulo já é um capítulo tremendo. Mas eu considero o versículo 24, 9 e 24, nós vamos estudar isso talvez já na próxima aula. Mas o versículo 24 é um versículo fantástico. Por quê? Porque Deus fala o que precisa acontecer para completar o seu plano. Daniel estava orando para que o cativeiro acabasse. E para isso, como que o cativeiro vai acabar definitivamente? Quando essas alianças forem cumpridas. Deus se comprometeu, Daniel entende isso. Deus, o Senhor tirou esse povo do Egito, o Senhor atrelou o seu nome ao povo de Israel para sempre. Não tem como o Senhor desvincular. Mas o que ele não sabia, o que Daniel não sabia, o que faltava de compreensão, Deus deu para ele. Então, quando nós começamos a orar, nos falta, claro que nos falta muito mais do que para Daniel, a gente não tem entendimento. Mas quando nós falamos, Deus, eu quero que o Senhor volte. A nossa oração é Maranata, venha Jesus. Como Daniel, acabe com esse cativeiro. Volte o teu rosto para o teu santuário, venha morar conosco, venha cumprir tua promessa para Abraão, para Davi, cumpra tudo. Mas Daniel estava esbarrando com a aliança de Moisés, porque a aliança de Moisés afirmou, se o povo não for santo, eu não posso ficar no meio deles. E olha o que fala no versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Não é isso que Daniel estava orando? Deus, e a santa cidade, que é do teu nome? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. A oração de Daniel, ele não sabia o que vai fazer cessar a transgressão. Ele não sabia. Para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna. Se não acabar com a transgressão, se não vier a justiça eterna, não vai selar a visão, a profecia, quer dizer, não vai fechar, não vai chegar ao final,
e não vai poder ungir o Santo dos Santos para Deus habitar entre nós. Então, nós vamos entrar nisso depois, mas só vamos completar isso aqui, então. Voltando aqui para essa sequência aqui do mistério da aliança. Então, nós temos um aspecto aqui. Tem um mistério de Deus, tanto nas alianças com Abraão e Davi, que são unilaterais, são soberanos, quanto na aliança com Moisés, que era condicional. Em ambos os casos, precisa ter parceria. E olha aqui que eu coloquei aqui. Deus, Daniel afirmou isso, Deus sempre é fiel. Deus nunca quebra aliança. Agora, olha o que nós podemos falar do homem. O homem nunca é. Eu estava pensando, nem precisava ser profeta quando Moisés estava falando. Então, vocês vão entrar na terra prometida, mas Deus está me revelando que um dia vocês vão rebelar. Não precisava ser profeta. Claro que eles iam rebelar. O homem não tem outra natureza, ele vai rebelar. Ele não vai corresponder. Deus falou com Davi, quando Deus falou com Davi, assim, olha, seus filhos, por causa do que você fez, eu prometo que você vai ter uma descendência no trono para sempre. E o que Deus falou com Davi mais? Em 2 Samuel 7, falou assim, olha se tem um se os teus filhos forem desobedientes, eu vou castigá-los. Claro que eles vão ser desobedientes. Então, nós temos um problema. A estratégia de Deus é aliança. Por que é aliança? Porque é parceria. Porque Deus desenvolveu, Deus projetou um plano de redenção. O homem pecou, Deus vai tirar o homem do pecado, Deus mandou seu Filho Jesus Cristo para resolver o problema, mas mesmo a nova aliança envolve reciprocidade. É Deus quem faz, é o novo nascimento, é o Espírito Santo dentro de nós, mas Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não é uma questão de lei. Mas existe reciprocidade. Quando Jesus fala com os discípulos em João 14, 15, 16, aquele discurso tão maravilhoso, ele fala que quem não permanecer em mim vai ser cortado, quem não der fruto vai ser cortado, que ele e o Pai virão para quem ama, para quem corresponde. Então, toda aliança, mesmo a nova aliança, tem reciprocidade. Tá? Não depende do homem, não é por nossa capacidade, porque nós temos um grande dilema. Deus sempre é fiel e o homem nunca é. O homem nunca é. Me vem à mente uma história que meu pai contava para nós muitas vezes. Que quando ele estava buscando, ele soube, depois de anos de conversão, ele soube do batismo no Espírito Santo, ele começou a buscar. E ele estava, acho que numa igreja, estava esperando, as pessoas iam orar por ele, para ele receber o batismo no Espírito Santo, mas antes de ter oração, antes de ter imposição de mãos, ele sentiu Deus falar muito claramente com ele. Assim, você está disposto a dar tudo que você tem? Você está disposto a comprometer, a entregar? Ele amava, não sei se ele estava pensando nessa música, mas meu pai amava uma canção que nós temos em português, mas é traduzido em inglês, que fala assim, tudo entregarei. Tudo. Jesus amado, eu entrego tudo. Então, antes de receber o Espírito Santo, Deus falou com ele, você está disposto a entregar tudo? E meu pai respondeu para ele no coração, era uma conversa no coração, ele falou assim, Deus, eu quero entregar tudo, mas eu sei, olha aqui, exatamente o que está aqui, eu sei que se eu entregar, amanhã eu vou quebrar meu compromisso. E aí ele sentiu Deus falando com ele, se você fizer a entrega, eu vou cuidar de manter
de fazer com que essa entrega seja contínua. Claro que vai ter deslizes, vai ter quedas, mas o que eu estou dizendo é, sim, né? Meu pai falou assim, bom, se é assim, negócio fechado. Né? Eu posso entregar tudo desde que o Senhor me ajude a guardar, porque eu não sou capaz. Então, a ideia é que nós temos um impasse aqui, um terrível impasse, que é, Deus faz tudo com parceria, Deus é fiel à sua parte, mas o homem nunca é fiel. E isso é a história de Israel, é a história da igreja, é a história da nossa vida, é a história contínua. Nós entramos numa aliança com Deus, nós não guardamos a nossa parte, mas Deus, aí a última coisa assim, Deus não pode desistir. Essa parte Daniel acertou. Ele falou assim, Deus, o Senhor tirou esse povo do Egito e o seu nome está atrelado a esse povo. Então, o Senhor não pode parar. Moisés falou isso com Deus, quando ele quis acabar com o povo no Monte Sinai. Ele falou assim, o Senhor não pode fazer isso. Então, Deus, ele tem um grande projeto, é um projeto de parceria. Deus nunca vai desistir nem de cumprir a promessa que ele fez, mas ele também não desiste da parceria que ele quer fazer. Então, o que Daniel não entendia? Ele não sabia como Deus ia restaurar o povo, levar o povo de volta para a terra prometida, sendo que o povo não tinha sido curado das suas transgressões, da sua rebeldia. Então, as 70 semanas, a revelação que Deus deu para ele depois da oração, isso é muito importante. Às vezes as pessoas pegam as 70 semanas e estudam separadamente da oração. Não, a revelação das 70 semanas vem como resposta de Deus à oração que Daniel fez. E isso precisa acontecer nos nossos dias. Nos nossos dias, nós precisamos chegar a esse ponto também de Daniel, de querer entender, de querer orar, não por nós mesmos, não assim, claro que inclui o plano de Deus para nós, mas o objetivo não é nos livrar, assim, trazer uma situação cômoda para nós. A motivação da oração é, Deus, o teu nome está sendo envergonhado, a tua cidade, o teu santuário estão em ruínas, e como que o Senhor vai fazer? E eu só quero terminar falando assim, essa estratégia de Deus, essas alianças, se você for olhar essas 3 alianças no Velho Testamento, que fazem parte, a nova aliança só faz cumprir e completa. A nova aliança não desfaz. Se você for olhar, a estratégia de Deus, que é parceria, envolve um povo justo, santo, dentro de uma terra. Deus nunca se desviou desse propósito. É um povo que ele formou a partir de Abraão, Moisés, ele estava ali, Davi reinando sobre esse povo, tinha que ter o povo e eles tinham que estar na terra prometida. Isso é a estratégia de Deus para redimir toda a terra, todos os povos e toda a terra. Então isso não saiu. E esse povo e essa terra tem um cumprimento literal com Israel na terra para receber Jesus de volta, mas tem um significado espiritual também. Nós, como igreja, precisamos também ser o povo numa terra, numa herança, numa vida comunitária verdadeira antes da volta de Jesus. Sem esse resultado que Deus estava querendo fazer por Abraão, Moisés e Davi, o que Deus quer fazer na nova aliança é trazer o povo para uma posição, porque essa vai ser a glória de Jesus quando ele voltar, que vai ter um povo na terra
essa é a chave para ele conseguir toda a terra. Nós, como gentios, temos uma parte, Israel e os judeus têm outra parte, e juntos o plano de Deus vai se completar. Então, nós estamos prontos, já passamos por essa parte da oração. Então, a partir da próxima aula, vamos começar a ver essa parte final do capítulo 9, que é uma revelação como nenhuma outra, porque todas as vezes que Deus falou sobre 70 anos, sobre 400 anos para Abraão, sobre 40 anos no deserto, todas as outras previsões de tempo eram coisas mais pontuais, aquele momento na história. Essa revelação de 70 semanas vai desde o tempo de Daniel até a volta de Jesus. Então, é a revelação em termos de tempo e de plano mais completo de toda a Bíblia. Então, é realmente algo que a gente tem que abordar com muita humildade. A gente não tem as respostas, mas temos a certeza que Deus pode nos preparar, pelo menos começar a nos dar algumas chaves e nos mostrar o que Ele quer fazer na nossa geração. Pai amado, nós, pelo pouquinho que nós entendemos, pelo pouquinho que conseguimos vislumbrar do Teu plano, como o Senhor planejou essa parceria com o homem, como o Senhor construiu alianças, como o Senhor tratou, muitas vezes duramente, com o povo por não guardar a aliança. Como o Senhor prometeu, porque tem a soberania do Senhor, mas tem também uma correspondência, tem alguma coisa que o Senhor está procurando em nós, que vai acontecer pela nova aliança, pelo Espírito Santo. Nós cremos que só o Senhor pode nos capacitar, só o Senhor vai cumprir realmente e fazer com que um povo seja justo, santo, para entrar na terra e liberar a tua volta. Senhor, nós estamos esperando muitas coisas, não entendemos, mas queremos orar com Daniel, queremos clamar a Ti para um Deus grande e temível, para um Deus que guarda a aliança, para um Deus que quer ouvir a nossa confissão e que nossa súplica possa ser baseada realmente naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor prometeu. Ajuda-nos, Senhor, abre os nossos olhos, levanta uma geração de Daniel para que hoje também nós possamos receber mais entendimento, mais revelação sobre a Tua vinda e sobre o cumprimento dessa visão tremenda que o Senhor deu para ele. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.